E aí, pessoal, bem-vindo para o próximo podcast, onde tudo curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E bom, terminei o livro da Estética 2, tá muito bom, mano. Inclusive o livro tá tão bom que ele tá mais pesado, então não é possível mandar ele por Gmail. Só tô mandando ele, enviando ele por Telegram e por WhatsApp. Para você ter acesso a ele, é só você me chamar no meu Instagram lá, Dinheiro369, daí você tem acesso ao livro da Estética. Tá muito bom o livro, tá muito estético e tá, mano, tá perfeito assim com o livro um. Não é algo repetido, tá algo bacana. E eu já vendi alguns e o pessoal tá gostando bastante do livro. Então, se quiser, me chame aí. O livro tá barato, né? Pela qualidade dele, pelo conteúdo e pela estética que ele apresenta, você com certeza vai perceber isso. Mas vamos pro assunto do vídeo, que inclusive tem a ver com estética e com compreensão da estética, que é um dos capítulos que eu cito lá no livro, né? Uma das partes que eu cito, que é essa compreensão de você entender o que você de fato é. Por exemplo, eu tava falando no grupo esses dias, hoje no caso, né? Eu falo esses dias porque eu não sei quando você vai ouvir, né, a live, o vídeo, que eu fui presentear, uma menina me presenteou e tal, né? Às vezes eu mostro lá exemplos de situações que algumas meninas, assim, me tratam com uma certa diferença, talvez de alguns tratamentos que a maioria recebe, e isso vem muito de acordo a uma percepção que, na verdade, vai muito além só da estética, vai muito da mente do indivíduo. Por exemplo, quando um cara ele se respeita, as pessoas por consequência respeitam ele. Então, se você não se respeita, ou se você não pré-imagina que você merece respeito das outras pessoas, ou que você é uma pessoa que tem uma qualidade, uma habilidade, as pessoas não vão valorizar isso. Isso aqui é para tudo, até um simples mercado de trabalho, onde você está fazendo ali um, um teste e você simplesmente precisa da aprovação daquele lugar. Você não tem na sua mente que você poderia fazer alguma coisa para trás exercendo aquele serviço, ou que aquela empresa deveria ver o seu valor porque você vê o seu valor e você consegue demonstrar esse valor, sabe? De forma prática, onde se corresponde em verdade, porque nada adianta você só ter isso na mente se não se corresponde em verdade. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Que quando você de fato é estético, de quando você de fato tem um shape, de quando você de fato muda, se você acredita nisso, se você realmente tem isso como verdade, não é uma falsa confiança ou não é só apenas algo visual, sua mente ela anda em sincronia com aquilo que você é. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um shape muito brabo, ou você tem um cara com uma face muito diferenciada ali, as meninas acham você da hora e tal. E seu comportamento é retraído, de timidez, sua mentalidade, ela gera essa percepção de que você não é o que você eu digo, né, fisicamente falando. Primeiro que você não vai conseguir observar como as pessoas elas te validam, como elas criam ambientes muito mais fáceis para você. Segundo, que a sua própria mente ela vai bloquear qualquer coisa atrelado a ganhos dentro do ambiente que você está. Ou seja, é necessário que, além dessa questão de estética, você tenha, mentalmente falando, uma percepção em torno daquilo que de fato é. Então, quanto mais verdadeiro e alinhado aquilo está com a realidade, mais ganho você tem com isso. Então, o exemplo que eu dou lá no livro, um dos capítulos do livro em torno da estética é isso, que alguns caras, eles têm esse compromisso em busca da estética, primeiro que alguns deles não acreditam de verdade nos ganhos que isso pode gerar, e como isso aí afeta o mundo real. Então, a percepção dele até ser moldada pelos acontecimentos, porque o que molda nosso pensamento, muitas vezes a nossa experiência, ele não vai ter entendimento do quão forte é a influência da estética. E tem pessoas que já têm isso de natureza, ou essas pessoas vão ganhando isso conforme o tempo, conforme ela vai passando por certas experiências. Exemplo que eu dou lá é certos líderes. Como eles observam o poder da estética, eles utilizam tanto por bem quanto por mal. Como eles conseguem sentir que, exemplo Maquiavel, né, que eu conto lá também, como ele fala dessa questão da imagem, da autoimagem que as pessoas têm de um rei. Então eles têm esse entendimento de como as pessoas são influenciadas pela estética. Quanto mais forte você tem essa verdade na sua mente, mais seu comportamento vai ser em prol de se autovalorizar. Ou seja, você não vai esperar a validação das pessoas, mas você vai se autovalorizar por consequência. E óbvio, né, uma pessoa que se autovaloriza, ela por consequência é valorizada. E isso não é uma teoria, tá? Porque quando se corresponde em verdade, tanto como eu disse para vocês, quando você apresenta um físico bacana, uma estética legal,
as pessoas vão estar prontas para te tratar dessa forma, elas vão te tratar dessa forma. A única diferença é como você vai lidar com isso em mente. Que nem do exemplo de alguém tímido. Às vezes alguém tímido tem uma estética acima do padrão, só que aquela pessoa é tímida. Ela não consegue lidar com o ambiente, ela não consegue usar o poder de influência que ela tem. Exemplo que eu dei para vocês é como as mulheres, tem um capítulo que eu falo, né, de como as mulheres conseguem vender a estética muito mais do que os homens. E lá eu digo em torno disso. Quando eu digo vender, não é necessariamente vender. Eu digo de como elas conseguem usar do poder da estética muito mais do que os homens. E isso não é só por causa de como as revoluções moldaram a percepção do homem, mas como também muitos nem sequer têm esse entendimento. Porque já que em biologia, se a gente for falar de biologia, se a gente for falar de lógica que é de instinto, todo mundo é atraído por estética, seja homem, mulher, enfim, todo mundo tem isso. Até os animais têm isso natural, sabe, de forma natural. Sei lá, um animal com pelo mais bonito atrai a maioria dos outros animais ali, enfim. Então, isso tudo está correlacionado a essa questão de estética, essa questão visual e até instintiva. E quando eu digo isso para você entender que isso já acontece de forma natural. Você não precisa fazer um esforço para isso. A única coisa que você precisa é ter a percepção para enxergar isso. Ou seja, seu papel é moldar o seu físico, tornando ele estético, tornando ele algo atraente e ter a percepção de como você pode usar isso a seu favor. Lembrando que se a gente for falar de questões de matemática, proporção, questão de realmente de quantidade, é muito difícil você sair para sua rua e ver pessoas estéticas. Você pode sair para sua rua nesse momento, provavelmente você vai ver uma ou duas, já seria muito, de pessoas que estão com físico diferenciado. Então isso demonstra um pouco do que eu estou dizendo aqui. Talvez em alguns outros ambientes um pouco mais ali, né, uma classe mais elevada, talvez você veja isso com maior frequência. Então, é só para você ter entendimento do valor disso. E isso só tem um poder realmente efetivo quando se corresponde em verdade e em mentalidade, porque do que adianta você ter a mentalidade e muitas vezes você não apresentar isso no mundo físico? Ou do que adianta, né, você ter isso no mundo físico se você não consegue ter a mentalidade para aproveitar isso? Então é isso que eu falo no meu livro, né? Numa das partes do livro, não é isso que eu falo no livro geral, mas em um dos capítulos do livro eu falo sobre isso, sobre como o indivíduo deve ter a percepção do valor da estética, coisa que muitos homens hoje em dia não possuem, não têm. Eu vejo que alguns têm, talvez de forma não tão filosófica, não tão grandiosa, como eu relato também às vezes no livro, mas alguns têm, e outros talvez não tenham ainda o real poder disso, porque não vivenciam isso. Eu posso falar com toda a experiência do mundo, porque, cara, eu vi os dois lados. Eu vi um lado onde eu não tinha estética e o lado onde eu obtive a estética. E sim, o tratamento é totalmente outro. A vida é totalmente outra. Principalmente quando você tem a percepção dos ganhos disso. A percepção de como você pode usar isso a seu favor. Principalmente de quando você tem um entendimento de como isso ajuda bastante nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos pessoais, enfim, em várias áreas da vida. Comentem aí se você vivencia a estética, se você já sentiu a diferença em relação de quando você estava X e quando você mudou para N, enfim, que eu vou estar respondendo aí. E, de novo, só para aproveitar aqui, para a galera que estava pedindo bastante aí a continuação do livro da estética, terminei ele depois de um tempo, tá muito lindo o livro, eu falo isso porque, cara, eu sou bem chato com a parte estética do livro, conteúdo, vocês sabem que vai ter conteúdo, tem conteúdo lá, mas a questão da estética do livro, eu me surpreendi comigo mesmo porque tá muito bonito, tá muito mais do que o primeiro. E tá muito mais pesado também, tem muito mais páginas ainda, tem muito mais... Cara, tem muito mais conteúdo lá. E o primeiro, ele não é um livro que tá contra o outro, tá? É um livro que se enquadra bem ali. Então, quer o livro da estética, eles são dois, aproveitem aí que eu já disponibilizei ele. Me chama no meu Instagram de 369 e lá você consegue o livro. E lá, cara, eu falo um pouco desses assuntos atrelados ao poder, sabe, do shape, de influência, dessas questões. Eu não vou falar alguns capítulos aqui porque eu quero que você veja lá, porque se eu entregar todos os capítulos aqui, falar todos os capítulos, meio que perde a surpresa. Eu quero que alguns aí vejam aí o conteúdo que tá lá, juntamente com o primeiro, se você já leu o primeiro ou não leu, você vai gostar muito desse livro aí, e valeu aí. E também aguardo feedback, pode mandar o feedback se quiser aí nos comentários, que eu agradeço também de montão aí.
Tamo junto, pessoal. E como eu terminei o livro, agora eu vou ter mais tempo aí para fazer conteúdos aqui, conteúdos de live no outro canal. Então, tamo junto, pessoal. Falou, é nóis e até o próximo podcast. Viva a estética!